Namastê, minha gente! Aqui com vocês, uma russa no Brasil, Valéria Feminal. E agora já estamos no nosso 6º episódio. Se você ainda não assistiu de 1 a 5, por favor, vai lá, assiste antes, porque eu já contei bastante coisa sobre mim, por que vim pra cá, como morei na favela, como foi meu primeiro carnaval. E agora quero contar pra vocês como foi meu primeiro ano aqui no Brasil. Por que é só um ano se já moro aqui 7? Gente, porque o primeiro ano foi aquele ano crucial que o Brasil estava me testando bem pesado mesmo. O Brasil queria ver se eu tinha capacidade e vontade suficiente para aguentar tudo que estava acontecendo comigo e se eu realmente queria ficar aqui nesse país. Como vocês podem ver, né, 7 anos aqui, então deu tudo certo, mas gente, passei por muita coisa. E eu queria compartilhar essa história porque muita gente acha que europeu chega para o Brasil cheio de dinheiro, facilmente consegue tudo, né? Porque você é branca. Já ouvi essas coisas, porque você é branca, você conseguiu tudo. Não, gente, não é bem assim. Chegando no Brasil e conseguindo tudo é só para quem realmente é rico, ou só para quem já tem assim uma base de contatos, ou quem já conhece alguém aqui. Eu cheguei, não conhecia nada, não tinha nenhum contato, não tinha muito dinheiro. Então eu quero mostrar para vocês que existe o outro lado dos europeus que podem vir para cá, tentar uma vida aqui sem muitas possibilidades e sem muito dinheiro. Então muita coisa pode acontecer, não fiquem julgando as pessoas só pela aparência e pela nacionalidade. Por isso quero compartilhar com vocês um pouco da minha história para mostrar como a vida de um europeu no Brasil pode ser bem diferente do que muitas pessoas imaginam. Então, não vamos alongar, rola a vinheta e vamos para a história. Bom, como vocês já sabem, eu cheguei no Brasil em 2014, porque era ano da Copa do Mundo, e eu pensei que eu poderia ficar aqui, tentar alguma coisa. Se não dando certo, eu poderia assistir a Copa do Mundo e depois ir para algum outro país ou voltar para a Rússia. E eu cheguei no dia 1º de março, que era carnaval, eu queria assistir carnaval aqui no Rio de Janeiro. Então eu assisti carnaval, deu tudo certo. Depois meu amigo com quem eu vim foi embora e eu fiquei com os 2 amigos, um russo e um brasileiro, na favela, como vocês já bem sabem, porque vocês, acredito, já assistiram um episódio sobre a minha vida na favela. Enfim, eu precisava de algum trabalho, porque, como já falei, eu tinha pouco dinheiro, eu tinha mais ou menos 3 mil reais comigo, tudo que eu tinha, e vocês sabem, no Rio de Janeiro, com 3 mil reais, você faz o quê? Nada. Você só sai algumas vezes e já torra tudo. Então, 3 mil reais no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né, alguma cidade grande, não é grande coisa. Então, eu comecei a procurar trabalho na internet como professora, porque eu me formei em letras, sempre trabalhei como professora, e comecei a procurar alguma coisa nessa área, né, professora de inglês. De russo eu não estava acreditando muito, mas de inglês, de repente, porque eu já trabalhei como professora de inglês nos outros países. Mas, juro por Deus, eu mandei uns 50 e-mails. Ninguém me respondeu. Talvez um me respondeu falando que já preencheram a vaga e só. Outros 50 era silêncio total. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu precisava uma rede de contatos, né? Eu precisava conhecer as pessoas. Então eu comecei a procurar se tinha alguns encontros. Aí eu achei alguns encontros dos estrangeiros e brasileiros misturados e eu comecei a frequentar, aí comecei a conhecer as pessoas. E aí quando as pessoas soubem que eu precisava de trabalho, que era professora de inglês, um monte de gente começou a falar, peraí, eu tenho um amigo que quer aprender inglês, eu tenho uma tia que quer aprender inglês, eu tenho um amigo do amigo do amigo que quer aprender inglês, então eu vou passar seu contato, me manda o WhatsApp, né, me dá seu número, enfim. E eu já fiquei animado, falei, opa, caraca, só em um encontro, sei lá, acho que 5 pessoas falaram pra mim isso, e eu já fiquei assim, caraca, já vou conseguir os alunos, já vou conseguir dar aula e tal. Rio de Janeiro, gente, ninguém me mandou nenhuma mensagem. Eu aprendi isso depois, que quando a pessoa fala que ela vai fazer, não necessariamente ela vai fazer. Mas, gente, eu vim da Rússia, onde se você falou, você faz. Aqui no Rio, não
é bem assim, né? A pessoa fala que vai fazer, a pessoa te chama pra casa dela, mas não necessariamente ela quer te ver na casa dela. Ou não necessariamente ela vai fazer o que ela tá falando. E isso foi uma aprendizagem, isso foi uma primeira aprendizagem da minha vida, eu acho. Porque, gente, não chegou nenhuma mensagem, ninguém me falou nada, nada, nada. De todas as pessoas que pediram meu contato, de todas as pessoas que falaram que iam me indicar para as outras pessoas, nada, 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 nada. E aí, aos poucos, eu tava conhecendo mais pessoas, tentando achar mais contatos e tal. Aí começaram a aparecer os alunos. Aos poucos, bem devagarzinho, um aluno aqui, outro ali, apareceu um aluno de inglês, apareceu um aluno de russo. Eu já fiquei bem animada. Era complicado, né? Porque eu não falava português ainda. Esse era mais um ponto que me prendia, né? Porque tudo bem, inglês eu poderia dar em inglês, mas a pessoa já tinha que ter alguma noção de inglês, né? Porque eu não falava muito bem português. E o russo eu também tinha que ter uma base, pelo menos, de inglês, né? A pessoa também tinha que falar pelo menos um pouco de inglês. Então, não era coisa fácil, mas aos poucos comecei a dar esses passinhos e comecei a dar aulas. Aí, como vocês bem sabem, fui roubado uma vez, fui roubado outra vez. Até que finalmente, em maio, depois de 3 meses de eu estar aqui no Rio de Janeiro, uma escola que dava aula de línguas falou que estava precisando de professor. Eu fui fazer entrevista, fiz entrevista e tal, eles me aprovaram. Aí eu já fiquei bastante animada, né, gente? Porque, caraca, finalmente comecei a trabalhar e tal. Aí, passando mais um mês, eu consegui uma vaga em outra escola também. Então, eu já comecei a trabalhar em 2 escolas. Já comecei a ter uma rendinha, assim, que dava apertadinho, mas pelo menos dava pra comprar alguma coisa, dava pra ficar mais tranquila e tal. Aí eu trabalhava nessas 2 escolas, dando aulas em uma escola particular e outra escola em grupos. E aí foi assim, aos poucos, que a minha vida começou a andar. E quando eu comecei a ter essa renda, a minha renda era tipo R$2.000. Não era grande coisa, né? Mas eu já pensei, agora eu já posso sair da favela, já posso alugar um quartinho em algum lugar e começar a minha vida, né? Andar com a minha vida. Aí eu achei um quarto na Lapa, naquela época, era R$600, eu acho. Acho que era 700, eu chorei, baixaram para 600, era um quartinho muito pequeno, mas era pelo menos meu quarto próprio, sabe? E aí eu já fiquei muito feliz e acho que em junho eu me mudei pra lá, final de junho, tava toda animada, toda feliz, ganhando aqueles R$2.000, pagando R$600 pro quarto e o resto na supermercado e tal, obviamente não comia fora, só cozinhava em casa e aí era aquela vida, né, bem apertada, porém dava, né, dava. Hoje em dia eu não sei como dava, mas dava. Hoje em dia é bem difícil imaginar isso. Mas enfim, aí a vida tava andando aos poucos. Aí eu fui roubada de novo, né? O telefone foi embora e eu fiquei sem telefone, gente, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aquele R$3.000 que eu tinha no início já acabaram. A minha renda de R$2.000 que eu pagava um quarto também não dava em nada. Obviamente, que telefone que eu podia comprar? Eu tinha que comer, né, gente? Tinha que pegar transporte. Aí eu demorei uns 2 meses. Gente, fiquei 2 meses sem telefone. Isso foi uma época bizarra. Para encontrar alguém, eu tinha que mandar mensagem no Facebook e esperar a pessoa responder para depois ir encontrar a pessoa, marcar o lugar exato, hora exata, porque se a pessoa não aparecer, eu não ia ter como mandar mensagem. E se acontecer uma coisa comigo, eu também não ia ter como mandar mensagem para avisar. Então foi uma época bem complicada. Mas enfim, aí aconteceu isso, eu estava sem telefone. Passando mais 2 meses, a final de agosto, eu acho, numa das escolas que eu estava trabalhando, chegou a notícia que a escola ia fechar. Foi assim, baque para mim, foi uma coisa tal inesperada. Imaginam, uma escola me dava R$1.000, outra escola dava R$1.000, aí uma escola fechou, então eu fiquei com R$1.000. E aí eu pagava 600 de quarto, porque já entrei lá, né, já não tinha mais como sair, já não fazia mais sentido eu ir para lugar nenhum. Aí eu ficava com R$400. Gente, olhem que foi difícil. Aquela época foi complicada mesmo. Esse foi agosto. Em setembro eles me pagaram ainda, a escola que fechou, eles me pagaram ainda a coisa que eles me deviam, né? E quando chegou outubro, gente, morar com R$400 não é fácil não. É bem complicado, é bem pesado. E assim, é o único momento que foi assim, cara,
eu não consigo mais fazer nada, eu tenho que pedir dinheiro pra minha mãe. Outubro é meu aniversário, então um pouco antes do meu aniversário, uma semana mais ou menos, no início de outubro, eu liguei pra minha mãe e falei, olha mãe, a situação tá um pouco complicada, que ela não sabia nem metade das coisas que estão acontecendo, não sabia que fui roubada de novo, que tava sem telefone, que eu perdi emprego, eu não sabia de nada, porque eu poupava ela. Mas eu falei, olha, a situação tá um pouquinho apertada, será que você poderia me mandar uns R$ 300? Porque também, né, minha família nunca foi rica, minha família não tem como me sustentar, então eu pedi pelo menos uma coisa, né, para supermercado, para comprar algumas coisas. Aí ela falou, não, claro filha, a gente estava pensando em fazer isso, mandar dinheiro para o seu cartão, porque é seu aniversário, então, né, não precisa devolver, fique com o dinheiro e tal. Mas gente, aquela época foi complicada. Eu cheguei a pedir dinheiro para ela, porque chegaram os dias, assim, no início de outubro, antes de eu ligar para ela, aconteciam uns dias que eu tinha que pegar transporte para trabalhar, né? Não tinha como. Só que, assim, eu lembro muito bem um dia que a escolha era assim, ou eu almoço, tipo um prato feito, sabe, de, sei lá, 12, 15 reais, e eu não tenho dinheiro para ir dar aula, ou eu tenho dinheiro para ir dar aula, porque acho que naquela época a passagem custava uns R$13,50, 4, alguma coisa assim. Ou seja, era ida e volta R$8. E aí eu gastava R$8 e sobrava, desses 15 que eu ia comprar prato feito, sobrava 7. Aí o que eu podia comprar? Sei lá, um pastel com refresco, né? R$7 você não compra comida. Então, eu lembro muito bem que era um dia assim, o dilema era assim, ou eu como prato normal, né, almoço bem, e eu não tenho dinheiro para ir para trabalhar, ou eu vou trabalhar e almoço coxinha com refresco, né? Então, obviamente, eu não tinha como faltar trabalho, eu fui trabalhar e almocei uma coxinha. Aí, naquela mesma época, eu lembro que às vezes a minha janta era lasanha. Sabe naquela lasanha no supermercado, né, que você só esquenta no micro-ondas e ela já tá pronta? Então era assim, metade da lasanha era janta de um dia, metade da lasanha era almoço do dia seguinte. Assim, a situação estava bem complicada, bem punk. E aí, como solução, não tinha muito o que fazer. Eu tinha que ligar para minha mãe e pedir esse dinheiro. E ainda só para ter uma cereja em cima dessa bola, naquela época eu tava namorando uma pessoa, um brasileiro, que pra mim acho que é um brasileiro típico, que é bem sangue quente, assim, uma pessoa bastante ciumenta, uma pessoa bastante impulsiva. E pra gente na Rússia isso não é uma coisa muito comum. Eu sempre falo para as pessoas que na Rússia somos mais fechados, mais frios, mas também somos menos expressivos, né? A gente não expressa tanto sentimento, a gente tem sangue mais frio, a gente é mais racional, vamos dizer assim. Aqui as pessoas têm bem mais emoções, bem mais, assim, coisas... Tipo, antigamente eu achava que novela era exagero. Porque quando a gente assistia na Rússia, aqui tinha aqueles dramas, né, nas novelas, a gente achava, nossa, mas que exagero. Tipo, é uma coisa grotesca, né? Quando eu me mudei para o Brasil, eu entendi que não era, que era exatamente isso, assim, dramas, assim, pessoas estão se beijando, daqui a pouco estão se matando, daqui a pouco estão se beijando de novo, é assim vai, aquela coisa, né, sangue quente, muito paixão, muito calor humano. Então foi bem assim meu relacionamento, cheio disso tudo, que também para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha um relacionamento assim. Então assim, achei trabalho, perdi trabalho, não tinha dinheiro, eu fui roubada várias vezes, às vezes tinha dias que eu não podia almoçar direito. Aí tinha esse namoro bem explosão, bem cheio de explosões de vulcão. Então, o Brasil realmente foi um teste. Esse foi o primeiro ano que, assim, não esqueço nunca mais na minha vida. Aí eu tinha que ir para a Rússia em dezembro, nesse mesmo ano, porque tinha que trocar meu passaporte estava vencendo. Eu cheguei em casa em dezembro e tal, e aí meu pai falou assim, ô filha, agora você pelo menos vai ficar até aniversário da sua mãe? O aniversário da minha mãe é em abril, início de abril. E eu já tinha passagem comprada de volta para o Brasil no início de fevereiro. Eu falei, não pai, é que eu vou voltar para o Brasil no início de fevereiro, já tenho passagem comprada. Minha mãe falou assim, meu Deus filha, você vai voltar para lá?
Você vai voltar para o Brasil? E olhem que, gente, ela sabia só metade das coisas que estão acontecendo. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque é muito incomum eu ficar pedindo dinheiro para ela, né? Eu mencionei que eu fui roubado uma vez, né? Porque, né, como que eu vou explicar que eu estava com um telefone quando eu ia para o Brasil eu voltei com outro? Então, eu tinha que, né, mencionar algumas coisas para ela, mas ela não sabia nem metade. Mesmo assim, ela se espantou. Ela falou: meu Deus, filha, você vai voltar para o Brasil, você vai voltar para lá. Eu falei: mãe, eu vou. É aquela mulher cabeça dura. Eu sei que vocês devem pensar que eu sou meio maluca, porque já tem muitas pessoas no último vídeo sobre os roubos falaram: meu Deus, como que você ficou aqui no Brasil depois de tudo isso que passou? É porque sou cabeça muito dura, gente. E assim, juro por Deus, quando eu voltei em fevereiro, as coisas começavam a dar mais certo. As coisas começavam a mudar, as coisas começavam a melhorar. É tipo, sabe? É a sensação que realmente o Brasil foi fazendo teste no primeiro ano. Foi falar: olha, se você quer ficar, vou te testar de todas as maneiras possíveis, de todos os lados. Você vai perder tudo. Você vai perder estabilidade emocional, você vai perder dinheiro, você vai perder telefone. Eu vou te dar, mas vou tirar. E aí você vai ter todo o desastre na sua vida possível nesse primeiro ano para eu ver se você realmente é capaz de ficar aqui no Brasil e sustentar toda coisa que está acontecendo aqui. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, realmente, juro por Deus, quando eu voltei em fevereiro, as coisas começaram a dar certo rápido, assim. Não começaram a decolar do nada, assim, mas aos poucos eu vi que as coisas estavam melhorando. Apareceram mais alunos, apareceram oportunidades, apareceram mais coisas aqui e ali. E aos poucos tudo começou a crescer. Então foi uma coisa que realmente eu cheguei à conclusão que o Brasil fez um teste pesado comigo. Graças a Deus eu venci esse teste. Eu sempre brinco que eu sou cabeça dura. E às vezes isso é ruim, mas eu fico pensando, cara, se eu não insistisse naquele primeiro ano, se eu desistisse e falasse: olha, não quero voltar nunca mais, eu jamais teria todos vocês aqui comigo, eu jamais teria minha escola, eu jamais teria meu Instagram, eu jamais teria tudo que eu consegui até aqui depois de 7 anos da minha vida. Então, no fim das contas, acho que a minha cabeça dura não é uma coisa tão ruim e realmente era para eu estar aqui agora, era para eu sobreviver naquele primeiro ano, ver tudo isso acontecer, para depois eu lembrar como esse primeiro ano foi complicado e como eu venci tudo, como eu consegui chegar até onde eu cheguei. E eu queria compartilhar essa história com vocês porque eu acho que todo mundo tem que correr atrás dos seus sonhos, gente. Eu sei que muitas vezes é complicado, a gente não tem condição, a gente não tem capacidade, a gente acha que não tem capacidade, né? A gente acha que não tem força, mas, gente, se o seu sonho é aquela coisa que você realmente quer e você quer que dê certo, vá atrás. Porque fácil não vai ser. Fácil, tudo que vem fácil vai embora fácil. Agora, quando a gente quer conquistar o nosso sonho, é muito difícil, gente. Eu senti na minha pele como foi muito, muito e muito complicado, mas eu consegui. Eu queria ficar aqui, eu queria tentar minha vida aqui, eu consegui. Então, eu quero que esse vídeo seja um pouco motivacional para vocês. Eu quero que vocês vão atrás dos seus sonhos. Se você quer morar em outro país, se você quer morar na Rússia ou em qualquer outro lugar, vai, tenta, sabe? Guarda o dinheiro, pelo menos um pouquinho. Aos poucos você vai conseguir guardando. Tenta, sabe? Aprende a língua um pouquinho. Tem um monte de vídeos no YouTube que são de graça, sobre várias línguas. Tenta aprender um pouco, tenta conhecer um pouco, sabe? Assim, é uma coisa muito, muito, muito fácil de falar: não consigo. Mas não, isso não é resposta. Isso é o caminho fácil demais, né? Falar: não consigo. Não, tenta, vai atrás. O máximo que vai acontecer é você não vai gostar ou você não vai conseguir, né? Você tentou, você foi, não conseguiu nada, voltou. Mas você vai ter essa experiência, você vai poder falar: olha, eu tentei, eu queria, eu tentei, eu fiz tudo possível, não deu certo. Mas eu tenho certeza que se você colocar toda a sua energia, se você colocar toda a sua força, você vai conseguir. Os portos vão estar abrindo para você, os caminhos vão aparecendo, você vai perceber que você está andando, para frente cada passo, um passo atrás do outro, gente. Então não desista dos seus sonhos. O Brasil me testou pesado, mas eu consegui, eu venci e eu espero que também vocês consigam vencer tudo. Se você quer aprender russo, começa hoje.
Se você quer viajar para outro país, começa a juntar dinheiro hoje. Começa hoje mesmo, sabe? Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque daqui a um ano você vai falar, caraca, eu poderia começar um ano atrás. Eu já poderia estar um ano mais avançado do que estava um ano atrás. Então, não deixem de ninguém destruir seus sonhos. Se ninguém acredita, você acredita. Você é capaz de fazer isso. Eu posso falar com toda certeza porque eu não tinha nenhum apoio. A minha família achava que sou maluca de mudar para cá. A minha mãe estava extremamente preocupada. Tudo bem, eles não falaram nada contra, mas também apoiando, ninguém me apoiava. Mas eu consegui, eu venci e deu tudo certo. Agora, 7 anos depois, posso falar isso com toda certeza. Então, vá atrás dos seus sonhos. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like. Marque os seus amigos, né? Manda esse vídeo para quem precisa correr atrás dos seus sonhos. E se você não está inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva já. Aperta o sininho, que ainda tem muitas coisas que eu posso contar para vocês e compartilhar por aqui. Então, eu acho que por hoje é isso só. E eu vejo você na quarta-feira que vem no meu próximo vídeo. Pacá, pacá!